Olá, queridos e queridas do Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos nessa hora de meditação da palavra. Peço a você que abra sua Bíblia no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler todo o capítulo que vai dos versos 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, nós já temos algumas informações sobre essa carta. Nós sabemos que ela foi escrita de Corinto. Paulo estava em Corinto no ano de 51, e isso você pode verificar em Atos 18, né, que vai falar da estada de Paulo em Corinto. E essa carta tem algumas características interessantes que eu quero ressaltar para você. Primeiro, na introdução da carta, nós notamos a diferença que Paulo sempre se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, mas aqui não. Ele diz apenas Paulo, Silvano e Timóteo. A outra coisa que a gente nota aqui e observa é que nessa segunda viagem missionária, entre 48 e 51 do primeiro século, os companheiros de Paulo nessa viagem missionária não são nem Barnabé nem João Marcos, mas Silvano e Timóteo. E lembrando que Silvano e Silas são a mesma pessoa, ok? Então, o capítulo 1 leva todo tomado pela gratidão do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dá graças a Deus nas suas incessantes orações pela igreja. E ele ressalta 3 características da igreja bastante interessantes para a gente verificar se existem essas características na nossa vida. Ele diz o seguinte: dá graças a Deus em suas orações pelos Tessalonicenses, recordando de vós 3 situações: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza
ou a perseverança da vossa esperança. A gente sabe que está presente nas cartas de Paulo essa tríade, né? Não necessariamente nessa ordem: fé, amor e esperança, né? Paulo sempre menciona isso, mas aqui ele apresenta algumas características. A fé dos Tessalonicenses era operosa. O que é uma fé operosa? Uma fé operosa é uma fé transformadora. É uma fé que muda a direção da vida, é uma fé que liberta, é uma fé que rompe com os laços do pecado, que rompe com os laços da idolatria, que rompe com os laços do ensino falso, do engano, das tradições religiosas nas quais os tessalonicenses foram criados e agora romperam com isso por causa de uma fé que atua, de uma fé que opera, de uma fé que realmente arrebenta com o engano. A abnegação do vosso amor. Os tessalonicenses amam a Jesus de coração e eles também amam os irmãos. O amor, ele é o príncipe dos sentimentos e ele é carreador de sentimentos. O amor, ele mexe diretamente com o egoísmo e com vaidade. Aonde há amor, o egoísmo, a vaidade, eles são destruídos. Então, os tessalonicenses tinham um amor abnegado, um amor dedicado, um coração cheio de amor pelo Senhor, pelos irmãos e pela obra de Deus. E a firmeza ou perseverança na esperança. Irmãos, se a fé é a válvula propulsora da nossa vida, a esperança é o que mantém a velocidade. A esperança é o que não deixa desistir, é o que não deixa a gente voltar atrás. Então reparem esse conjunto de características dessa igreja. Ela tem uma fé operosa, ela crê, ela não duvida, ela não tem medo dos desafios. Pela fé ela prossegue, pela fé enfrenta a perseguição, pela fé enfrenta o dia mal, pela fé no Senhor Jesus, em plena confiança no Senhor, ela continua avançando, caminhando. Ninguém detém essa igreja. Mas ela não é como Éfeso, que tinha fé, mas que tinha esquecido o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha muita resistência, ela tinha muita têmpera, mas ela tinha esquecido o primeiro amor. Mas os tessalonicenses não. Eles associam uma fé poderosa que opera, que arrebenta com engano, que não deixa que eles se intimidam frente aos desafios. Eles também têm amor por Jesus e pelos irmãos, e é um amor, queridos, abnegado, é um amor dedicado, é um amor que flui, que é grande e que realmente os torna muito especiais. E firmeza na esperança. Eles esperam realmente que Jesus Cristo volte para buscá-los, eles aguardam a segunda vinda, eles esperam que realmente Jesus Cristo possa concretizar essa vida que eles acabam de receber. Paulo reconhece que isso é fruto de duas coisas. Primeiro, ele reconhece que o evangelho não chegou aos tessalonicenses apenas em palavra. O evangelho chegou em poder do Espírito Santo. Se lembram de Romanos 1,16? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi esse evangelho que chegou aos tessalonicenses no poder do Espírito Santo. Mas esse evangelho encontrou uma igreja que recebe a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo, apesar das aflições, das tribulações, apesar das aflições da perseguição. Então,
você percebe que a responsabilidade não é só de quem prega, mas é também de quem recebe a palavra. O coração precisa ser boa terra. As pessoas precisam realmente ser movidas pelo Espírito para abrirem os seus corações para a palavra. E os tessalonicenses abriram o coração deles para a palavra. Então, a palavra chegou em poder, o coração dos colossenses estava aberto para receber a palavra, eles estavam sedentos por algo realmente melhor do que os ídolos que não eram nada, e eles então se tornaram modelo. A fé dos tessalonicenses tornou-se modelo, tanto nas províncias da Macedônia, aonde Tessalônica pertence, como também na província da Acaia, aonde Corinto pertence, dentre outras cidades importantes. Então, Paulo fala o seguinte, que não foi só nas províncias da Macedônia e Acaia. A repercussão da libertação dos tessalonicenses, a repercussão de como eles abraçaram a fé em Jesus Cristo, repercutiu por diversos outros cantos, meios e lugares. E de uma forma tão perfeita que o apóstolo Paulo, ao ouvir, disse, não tinha nada a acrescentar, repercutiu o testemunho, a envergadura da fé, a abnegação do amor, a esperança firme. E eu pergunto para você, você tem essas características na sua vida cristã? Você é um homem de fé, uma mulher de fé? Você de fato ama Jesus Cristo acima de todas as coisas e reconhece o seu irmão como uma pessoa importante na sua vida, amando-o como você ama a si mesmo? Você tem essa firmeza da esperança? Ou você tem uma fé vacilante que ora está animado, ora desanimado, ora você está com todo o gás, ora você está meio depressivo espiritualmente? Você tem essas características na sua vida? Se você não tem, se elas não são firmes na sua vida, então eu peço que você as busque, porque nós precisamos ser crentes que têm firmeza na fé, que têm uma fé operosa, que têm um amor abnegado e uma firmeza na esperança. E os tessalonicenses converteram-se a Jesus Cristo, deixando os ídolos, eram idólatras, para servirem ao Deus vivo e aguardarem a manifestação de Jesus Cristo, para quando ele voltar na sua segunda vinda para buscá-los. Então, que você possa pensar na sua vida espiritual, que você possa realmente ser um crente a exemplo de Tessalônica. Uma fé operosa, um amor dedicado e firmeza na esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém.